se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Muito boa noite você que nos acompanha aí da sua casa, do seu trabalho, você que nos acompanha pelas imagens da TVI, canal 99 da NET, o canal aqui de Itapetininga que leva as nossas notícias, que leva a nossa cultura, nossa música, e também na terça-feira, toda terça-feira às 9 da noite, leva também a nossa fé, a fé da nossa Igreja Católica, através desse simples programa, mas que a gente faz de coração, que é o programa Trupe do Verbo. Obrigado você pela audiência, por estar conosco, obrigado por sempre nos acompanhar, obrigado pela manifestação de carinho que a gente recebe nas ruas, que as pessoas sempre dizem, sempre encontram com a gente, olha, estou assistindo o programa, toda terça-feira eu estou lá ligado, se eu perco o programa na terça, eu assisto as reprises, eu assisto pelo YouTube. Então, muito obrigado. Deus abençoe você que nos acompanha, você que está sempre conosco e sempre nos dá essa manifestação de carinho, você que sempre fala com a gente na rua. Deus abençoe você por essa noite também estar conosco, por lembrar de nesse horário, nas 9 da noite, estar com a gente e poder acompanhar o nosso programa. Nesse programa de hoje é um programa que a gente quer começar já abordando o nosso tema, já colocando aquilo que nós queremos colocar, queremos refletir nessa noite de terça-feira com vocês. Como havíamos dito na terça-feira passada, a partir de hoje e por 4 programas a gente vai abordar o nosso creio, a nossa profissão de fé, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós devemos viver, que é a nossa profissão de fé. Eu estava aqui com um pequeno catecismo da igreja, eu creio que é um livro da ajuda à igreja que sofre. Inclusive eu ganhei de um sacerdote, Deus abençoe o senhor que me deu esse livro. E na contracapa, lá no final, tem uma frase da Constituição Apostólica Fidei Depositum, que diz assim: porque a fé é sempre a mesma e simultaneamente é fonte de luzes sempre novas. Portanto, irmãos, o creio, a fé que nós professamos é sempre a mesma. E, inclusive, o creio é o símbolo dos apóstolos, é aquilo que os apóstolos anunciaram e por isso nós, igreja, professamos tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que foi depositado, foi nos revelado através da palavra, através da tradição e através dos apóstolos, da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e também de todos os documentos da igreja. É isso que nós professamos, mas em especial, sendo a mesma fé, ela é fonte de luzes sempre novas. Sempre essa fé, esse creio que nós professamos ilumina o nosso coração para que a gente viva de uma maneira diferente, para que a gente se converta, para que a gente possa cada vez mais viver essa vontade de Deus na nossa vida. Crer não é só acreditar, crer é muito mais. Crer é ter que professar. E crer professando é ter que viver também, ter uma vivência dessa fé que nós cremos. Muitas vezes na Santa Missa, muitas vezes através do rosário, do terço que nós rezamos, nós professamos, nós oramos, fazemos a oração do creio. Mas você já parou para pensar o que esse creio quer dizer? Quais são as consequências de nós professarmos, de nós orarmos esse creio? É isso que a gente quer dizer hoje a você, é isso que nós queremos refletir nessa noite. Fique ligado com a gente vai para um intervalo e hoje de uma maneira especial, né, a gente vai, além do programa, dos temas do nosso programa de hoje, a gente vai deixar sempre um clipe para você assistir e para você ver no final do bloco. Esse clipe agora é Deus Existe, do Flavinho. Fique com o clipe, até o próximo bloco, fique com a gente.
por que não acreditas. Quero saber por que não tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniência que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar se a Ele entregar o meu coração, pois é nele que se encontra a salvação. Salvação. Boa noite, nós estamos voltando para o programa Trupe do Verbo, estamos voltando no segundo bloco. É uma alegria poder estar com você nessa noite, é uma alegria poder estar aqui. Programa Trupe do Verbo, você já sabe, né? É encontro marcado toda terça-feira às 21 horas, aqui pela TVI, pela TV Itapetininga, e nós podemos ir além, né? Daqui do programa, podemos ir além do canal 99 aqui da NET. Nós também podemos entrar na sua casa, entrar na sua vida através do site da TV Itapê, né? www.tvitap.com.br. E se você não conseguiu assistir ao vivo, né, às terça-feiras, se você não consegue nos acompanhar às terça-feira, 21 horas, você pode nos acompanhar pela página do YouTube, né, Benê? Também no YouTube, todos os programas já estão no YouTube para que todos nós acompanhemos também. Todo o programa que é gravado ao final da terça-feira às 21 horas, 22 horas e 30, ele já está o link lá para você poder assistir. Então você pode nos acompanhar pelo YouTube, www.youtube.com/programa Trupe do Verbo. Se você não conseguiu entrar, também tem o nosso link, né, no Facebook, que é facebook/programa Trupe do Verbo. Lá também a gente trabalha, faz a divulgação, coloca fotos, imagens, e inclusive o nosso sorteio, né? A gente está fazendo uma campanha de um sorteio
Todo mundo que compartilhar a nossa página concorre todo o programa a um sorteio de um presente que a gente vai escolher, de um artigo religioso que nós vamos escolher e sortear para poder presentear as pessoas que participaram conosco, né? Essa semana a gente iria fazer o sorteio do terço e do livro, né? Que a gente prometeu na semana passada. Mas a gente viu que teve pouca procura lá no Face, então a gente vai prolongar mais essa semana para que você compartilhe, para que você entre lá na nossa página no Face e na semana que vem a gente promete que a gente faz... Corre lá, compartilha e concorre a esse prêmio, porque é um prêmio de evangelização não só para você, mas para as pessoas que fazem parte da sua vida, viu? E também nós temos o nosso site, viu? www.trupedoverbo.com.br. No nosso site, o programa faz parte de uma rede, de uma missão, né? O programa faz parte de uma missão chamada Trupe do Verbo. E esse site, você pode encontrar muita coisa legal. Tem artigo, tem música, tem informação, tem homilia diária, tem a liturgia, tem muita coisa legal, tem fotos de eventos, encontros da nossa diocese, tem muita coisa bacana, você pode entrar e participar. Como o Beni colocou, nós estamos iniciando nessa rede de programas, né? Nesses 4 programas que nós iremos fazer, nós vamos trabalhar o credo, né? O creio. O credo da igreja, ele é uma simbologia da nossa fé, né? Ele é o símbolo da nossa fé. A palavra símbolo vem da tradução grega chamada symbolion, né? Que significa partes, metade. Então, se você juntar o credo, você vai perceber que eles são 12, vamos pegar pelo credo dos apóstolos, né? O creio dos apóstolos, ele é feito de 12 profissões de fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor. Então, assim, são 12 profissões. E a igreja é tão bela porque ela faz a alusão aos 12 discípulos, por isso o credo dos apóstolos, né? Ela faz alusão aos 12 apóstolos que andavam com Jesus, por isso 12 profissões de fé. Então, a profissões ela é feita de pedacinhos de profissões, né? E por isso eles juntaram os símbolos, né? As pequenas profissões, e aí então se tornou o credo, que é um símbolo da nossa fé. Eu creio. E esse primeiro programa nós estamos trabalhando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós queremos professar a nossa fé nesse Deus que é a primeira pessoa da Trindade Santa, que é autor e coautor de tudo que há nesse mundo, não é? Eu acho bonito, na tradução grega, na tradução original da Bíblia, a primeira frase da Bíblia significa Beroshit Elohim bara. Beroshit Elohim bara. No princípio, Deus criou. E é bonito porque esse bara só tem uma tradução, que é Deus, que é a criação de Deus. Ele não se relaciona a nenhuma outra tipo de criação. Por exemplo, a criação de um jogo, criação de um boneco, de um livro. Não existe o bara para esse tipo de coisa. Somente para Deus. Então, Beroshit Elohim bara. Significa somente para Deus. E o que é bonito, que esse bara só aparece 2 vezes na Bíblia hebraica, Ben. Lê esse comecinho, a primeira frase da Bíblia, e lá no Salmo 51, quando o salmista diz: cria em mim um coração novo. Deus, cria em mim um coração novo. Ele ele reatualiza o passado da criação. Sabe, Senhor, aquele coração que o Senhor me criou lá atrás, quando o Senhor criou o céu e a terra, cria em mim de novo, porque eu preciso dele. O pecado me atingiu, o pecado me pegou. E é bonito, Beni, porque Deus, sendo o autor da vida, né, ele fala, primeiro dia, Deus viu que era bom, encerrou o primeiro dia. Deus viu que era bom e encerrou o segundo dia. E assim o terceiro, Deus disse, viu que era bom, encerrou. O quarto dia, Deus disse. Quinto dia, Deus disse. No 6º dia tem uma diferença. No 6º dia, Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É bonito porque a criação de Deus,
ela é o ato principal da nossa vida de cristão. Independente do que vive, qual é o momento que estamos, uma certeza nós precisamos ter: Deus é o autor de tudo que há nesse mundo. De tudo. Da minha vida, da sua vida, de tudo que há. Por isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É importante também enfatizar aos nossos irmãos que, Cleiton, principalmente na atualidade e durante toda a história da humanidade, existiram os ateus. Sim, com certeza. Aqueles que não acreditam na divindade, né? E parece, às vezes, principalmente nós estamos numa cidade muito, muito cristã. Sim. A nossa, em termos de diocese. Somos um país muito cristão. Muito cristão. E parece uma realidade um pouco longínqua de nós, né? Quantos ateus você conhece? Muito poucos, né? Mas existem. E são ferrenhos. Então, por isso, quando agora esse desejo da gente colocar o creio, é da gente ser minucioso, inclusive, com o que a gente diz. E principalmente nesse ponto, creio em Deus. Só isso daria um programa inteiro, né? Porque o nosso coração criado por Deus, né? E o catecismo nos diz isso, o nosso coração criado por Deus e todas as nossas faculdades, né? A nossa mente, o nosso psicológico, recebem essa revelação da divindade. Isso é lindo, né? Através do quê? Através da fé. E até a fé é um dom de Deus. Então Deus quis se revelar a nós e nos deu o dom da fé. Então quando nós professamos, quando nós dizemos eu creio, não é um simples... É lógico que tem a nossa liberdade, né? A liberdade de dizermos, de crermos ou não, e aí por isso existem os ateus. Mas o creio, o acreditar também é um dom de Deus. É um desejo que Deus quis colocar no nosso coração de o conhecer. Na verdade, é muito... até estranho a gente dizer, né? O ateu não acredita em Deus porque ele tem um argumento em não acreditar. E eu queria dizer para os cristãos que nós devemos acreditar em Deus porque nós temos todos os argumentos do mundo para acreditar. Não é verdade? Se você olhar para o sol, você vai falar, meu Deus do céu, olha que coisa linda o pôr do sol, olha que coisa linda o nascer do sol. Alguém já contemplou num campo a beleza do verde, das montanhas, os pássaros cantando? Isso é tudo a criação de Deus. E nós temos todos os motivos para acreditar em Deus, né, Bíblia? Que nem o Catecismo da Igreja Católica diz, aqui no artigo 186, que o credo ele não foi feito, né, por uma opinião de doutrina feita por homens, né? Não é uma opinião de doutrina feita por homens que se juntaram. Nós vamos rezar o credo assim porque a gente imagina que é assim. Não, ele diz aqui, ó, foi elaborada a síntese da fé, recolhendo opiniões da Escritura inteira. Recolheu da Escritura o que existe de mais importante para dar sentido da totalidade da nossa doutrina de fé. É isso mesmo. É para dar sentido. Por isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Até a gente precisa ser muito claro também que a criação do mundo, o ato da criação do mundo, lá em Gênesis capítulo 1, ele não se deu de uma essa narrativa aqui é um poema, não é um acontecimento, um fato histórico, né? É importante dizer. Isso aqui, Gênesis capítulo 1, a criação, ele não é um simples fato histórico, ele é uma narrativa de um poema, né? É importante a gente entender que isso foi um dinamismo de Deus na criação do mundo, né? Foi assim que Deus trabalhou para criar tudo, né? O escritor, quando escreve Gênesis, principalmente, ele não está preocupado em relatar fatos históricos, sim, mas relatar a essência de que existia um Criador, né? Sim. Isso é importante. Sim. A gente pode entrar aí até em outras discussões, como se Adão e Eva existiu, né? E, inclusive, se a gente aprofundar, a gente vai saber que Adão e Eva são personagens, inclusive, dessa narrativa, né? Sim. E também os 7 dias também é poético, né? Sim.
Lógico que Deus, ali o narrador não queria dizer que Deus criou em 7 dias e que Deus fez tudo ali de qualquer jeito, não. Mas para mostrar também o poder de Deus, sim, o poderio de Deus de criar todo o universo. Essa narrativa poética, ela seria um cântico, né, da criação de Deus, né? E quando Deus, na palavra, diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. O céu aqui e a terra é porque ao mesmo tempo que Deus criou a terra, Deus também criou, ao mesmo tempo que Deus criou o ser humano, né, a humanidade, ao mesmo tempo que Deus criou tudo que há aqui visivelmente, Deus também criou o invisível. Por isso o céu e a terra. Lindo isso, né? Inclusive, alguns teólogos dizem, a tradição da Igreja Católica diz, que ao mesmo tempo que Deus criou o homem, Deus criou os anjos. Os anjos. É lindo, gente. Porque nós somos criados juntos por um Deus, pelo mesmo Deus. Tudo que há, tudo que você está vendo aqui na terra, ao mesmo tempo foi criado no céu, só que de uma forma que a gente ainda não conhece. O Cleiton, eu vou criar polêmica aqui, mas é uma verdade que a gente precisa ser dita. Houve uma campanha há pouco tempo aí, ainda está no Facebook, de somos todos macacos, né? Em apoio àquilo que acontece, ao racismo que acontece, e é válido. Porém, se nós somos levar a luz da palavra de Deus e a luz da nossa fé, do nosso creio, nós deveríamos tirar uma selfie, uma foto com a Santa Bíblia dizendo: somos todos imagem e semelhança de Deus. Porque nós não cremos na teoria da evolução, mas nós cremos na teoria da criação. Né? Então, nós não a igreja, a fé não faz com que a gente creia que nós evoluímos de um ser ou do macaco, ou não sei, não. A fé faz com que a gente creia que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus criou o homem. O ser humano. Não Deus evoluiu o ser humano de um outro animal. Sim, até né? É legal a gente colocar esse projeto de criação de Deus, porque quando Deus iniciou primeiro, né, fazendo a luz, faça a luz. Deus disse, exista a luz, faça a luz. Depois Deus disse, separe as águas. Depois Deus disse, cria os animais, cria as árvores frutíferas. Enfim, quando Deus foi criando, Deus criou tudo para a criação mais importante dele, que é o homem. Que é eu, que é o Beni, que é você. Deus criou tudo. Até aqui é bonito, a minha Bíblia é toda riscada. E eu acho importante também a gente lembrar que Deus disse, é uma narrativa da Trindade. A gente precisa entender isso também, que nós fomos criados na Trindade, né? A gente está trabalhando Deus aqui hoje porque Ele é a primeira pessoa da Trindade Santa. Mas nós somos criados pela Trindade. Deus, o autor, dizendo, depois Jesus, que o Filho de Deus, que nele tudo foi criado, e o Espírito Santo, que tudo criou, né? Que foi o mover da criação, não é? E é interessante a gente eu estava percebendo aqui, Deus diz 12 vezes, Beni. 12 disse. Aqui na palavra tem 12 vezes escrito disse. A narrativa de Deus, Ele vai fazendo até chegar no 6º dia, onde escreve aqui: dizendo Deus, façamos o homem à imagem e semelhança. Eu estou voltando porque é o seguinte: nós fomos feitos de forma diferenciada de tudo que há nesse mundo. Sim. Por isso nós não podemos acreditar na teoria da evolução. Como é que Deus vai evoluir algo que quando Ele criou, Ele diz, isso daqui é muito bom. Ele já disse que era muito bom. Ele disse, isso daqui não é bom ainda, mas vai ficar bom lá na frente. Entende? Esse daqui não está legal hoje, mas ele vai dar uma evoluída, esse aqui é só teste. Não, nós somos a criação perfeita, imagem e semelhança dele, gente. Imagem e semelhança de Deus. O Todo-Poderoso nos fez. Todo-Poderoso. E Ele tem poder, né, Bíblia? Ele tem poder sobre tudo. Inclusive, quando você diz que o universo é criado pela palavra, né? No começo do Evangelho, o Evangelho começa antes, né?
era a palavra. E depois, sim, Jesus Cristo, o verbo se faz carne. Mas só a narrativa do narrador aí, só essa narrativa já mostra o poderio de Deus. Aí aquilo que nós professamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. A narrativa de Deus, o poder de Deus aí, porque Ele cria tudo com uma palavra, né? Olha o poder de um ser que já existia, e isso a gente precisa entender, que quando nós falamos de Deus, é um ser que já existia antes de tudo. Sim. Né? Antes de tudo, Deus já existia, e por isso todo o seu poder, e por isso toda a sua onipotência, né? E com a palavra, com o verbo, faça-se, fiat, né? Faça-se, e tudo foi sendo criado por Deus. Aí, Cleiton, a gente pode pensar também que Deus... Para que Deus cria o universo? Né? É uma pergunta que a gente faz desde criança. Todas as pessoas se fazem, e aí é bonito porque a igreja nos explica que essa pergunta, esse desejo que vem no nosso coração de saber todo o sentido da vida, é também uma revelação de Deus. Com certeza, isso de fato. É também um desejo de Deus. E é por isso que Santo Agostinho diz, até vou achar aqui a frase de Santo Agostinho, que é maravilhosa. Santo Agostinho diz que o nosso coração só se completa em Deus. Senhor, criaste-nos para Ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em Ti. É porque como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, se estamos fora dele, se estamos longe dele, se estamos caminhando por um caminho que não leva até ele, se estamos buscando uma fé que é longe dele, se estamos buscando um sentido de vida totalmente contrário a Deus, nós estamos, teoricamente, fazendo cumprir o que Santo Agostinho diz, né? Nosso coração tem sede, nosso coração acusa, ele é inquieto. Fica vazio, né? Ele fica vazio, com certeza. Por isso que muitas pessoas, como a gente estava conversando antes do programa, por isso que muitas pessoas buscam o suicídio. Por isso que muitas pessoas buscam a morte. E por isso que o inimigo, quando ele atenta às pessoas contra Deus, a primeira coisa que ele vai atentar é contra a vida do ser humano. Porque ele sabe que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E ir contra a vida atinge completamente a vida de Deus. Claro que Deus é muito poderoso, gente. Até nós vamos encerrar esse bloco e nós vamos encerrar e nós vamos ouvir um clipe, né, do Tony Allison que traz isso, né? Poderoso Deus, né? Todo poderoso Deus, o nosso poderoso Deus que criou tudo, que governa tudo, que pode tudo e que está acima de tudo. Claro que Deus é muito maior, mas atinge o coração de Deus, atinge diretamente o mandamento de Deus, né? Tanto que Deus coloca isso, né? Quando Ele traz para nós, num dos mandamentos, né? Que ir contra a vida é um pecado. Sim. Né? Ir contra a vida é um pecado. Há muita discussão, como que se dá depois. Você vai para o inferno direto, você vai para o purgatório, se essas pessoas vão para o céu. Nós não queremos entrar nesse mérito, né? Nós queremos entrar no mérito que Deus tudo pode. Que Deus tudo pode, Deus é poderoso, Deus é onipotente. Né? E eu quero terminar esse bloco lembrando do primeiro mandamento. Se Deus está acima de tudo, se Deus é todo poderoso, nós precisamos... E esse é o desejo do meu coração hoje, nesse primeiro bloco, terminar dizendo a vocês, nós precisamos cumprir esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Sim. Parar, gente, de usar o nome dele em vão, parar de fazer tantas coisas que a gente acaba entristecendo não só o coração de Deus, mas também o nosso coração. Que a gente termine esse bloco pensando nisso, que se Deus é todo poderoso, se Deus é o nosso Criador, nós devemos todo o nosso amor, toda a nossa vida, todo o nosso afeto a Ele. Fique então com essa música Poderoso Deus, do Tony Allison.
da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja, libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja, libera a tua unção de cura e milagres. Nós precisamos de ti, Senhor. Eis aqui a tua igreja que clama, Senhor. Senhor, a basura cantará. Poderoso Deus e Rei, libera a tua unção. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura nesse lugar. Glória a Deus! O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Então nós estamos voltando para o terceiro bloco. Estamos voltando para o último bloco. Nossa, a conversa foi tão boa que fluiu e... Programa bom passa rápido. Que programa bom passa rápido e não tem tempo nem para pensar direito, nem para descansar, né? Nem para parar que o programa já está voltando. Nós estamos trabalhando nesses programas, né? 4 programas que nós iremos fazer sobre o credo, né? É importante a gente salientar de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, que nós temos 2 tipos de credos, né?
Um que é o símbolo dos apóstolos, o credo que faz simbologia dos apóstolos, que é o credo que a gente normalmente professa, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, que são as 12 profissões de fé. E tem o credo, que é o símbolo niceno-constantinopolitano. É difícil de falar mesmo. Tentem repetir na sua casa, que é difícil. É complicadinho de falar, porque são junções de dois concílios que aconteceram, um em Niceno e outro em Constantinopla. Então, é o mesmo credo, né? É o mesmo credo, só que um é mais enxuto e o outro ele é mais completo, né? Tanto que o segundo credo da simbologia niceno-constantinopolitano, ele diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E assim vai. E nós, nesse programa... A igreja normalmente usa na Santa Missa em dias de festas. Dias de festa, com certeza, sim. Festas, nós, nesse mártires. programa, estamos trabalhando a primeira profissãozinha de fé aqui, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É legal a gente entender, a gente estava conversando aqui, é legal a gente perceber essa simbologia, essa profissão, essa pequena profissão de que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Do Todo-Poderoso, Deus se tornou Pai. Do Todo-Poderoso, daquele que fez tudo, Deus se tornou Pai, ao ponto de ser aquele Pai presente, aquele Pai que protege, aquele Pai que acolhe, aquele Pai que ama, que guarda, o Pai que se preocupa. Até muitas vezes a gente escuta aí ateus, agnósticos dizendo: se Deus ama, por que tem tem tragédias, tem violência, tem guerra. Por que tem guerra? Por que tem assassinato? Por que tem essa brutalidade do mundo? Não é? Porque se Deus ama, cadê Deus aí? Gente, é muito importante nós lembrarmos que Deus não deixou de estar ausente na nossa vida por causa desses acontecimentos, desses fatos. Deixou de estar presente, né? Ele Deus esteve presente, não ficou ausente. Ele não deixou de estar presente, melhor dizendo, né? Ele não deixou de estar conosco, ele não deixou de ser pai, ele não deixou o mundo e os filhos aí se virem, né? Nós não estamos desprezados por Deus, nós não fomos excluídos do mundo de Deus, não é isso. Acontecimentos, tragédias que acontecem, naturais, não é? Inclusive o homem também é muito responsável, não é? Pela camada de ozônio que nós atingimos, com a nossa poluição, com o fogo, com a destruição da mata. Então, assim, é muito fácil jogar que Deus abandonou o seu povo, né, Beto? Sim, e muito pelo contrário, né? Porque a história do povo de Deus, de Israel, o povo de Deus, que é narrado principalmente no Antigo Testamento, principalmente, né, as narrativas são de que Deus vai se revelando ao homem durante toda a história da humanidade. Deus vai se revelando. Aos poucos, Deus vai se tornando, mostrando-se mais presente. As pessoas, por exemplo, antes de Jesus Cristo, acreditavam nesse Deus todo-poderoso. Nesse Deus que castigava, nesse Deus que mandava as pestes, nesse Deus que, né? Tantas coisas que aconteceram durante a humanidade, durante a história da humanidade. Deus que manda o dilúvio, né? Então, acredita nesse Deus todo-poderoso. E é por isso que a palavra se completa em Jesus Cristo, né? E aí Jesus Cristo vem nos mostrar essa face do Pai, essa face de Deus que é Pai, esse Deus que ama como Pai, esse Deus que cuida como Pai, esse Deus que nos dá a graça. É importante também dizer que aí a primeira parte do creio é exatamente a Trindade, é mostrar a nossa fé na Trindade, nesse Deus que é um, mas que é três. Que é três. Né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E se completam. É importante a gente pensar nisso. Pare para pensar nisso, que os três se completam, por isso tornam-se só um. Né? Inclusive tem a narrativa de Paulo, em Gálatas 4, de versículos do 4 ao 6, que diz assim... São Paulo nos diz assim: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para recebermos a dignidade de filhos.
E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Né? Então, a prova de que nós somos filhos de Deus, o que nos contesta, o que nos atesta que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que temos em nós, que clama, que pede e que diz, chama Deus de Pai. Inclusive, se nós formos voltar também a olhar no Antigo Testamento, nós temos total certeza de que Deus é Pai. E que Deus é autor da humanidade, de tudo que há, e que Deus não abandona o seu povo, porque o povo se voltava contra Deus e mesmo assim Deus não abandonava o seu povo. O povo se voltava, se rebeliava contra Deus, não é? O povo revoltado queria fazer rebelião contra Deus. Vamos escolher outro Deus, vamos levantar aqui como que eles falavam? Vamos levantar aqui um Deus de forma de bezerro e vamos adorar esse Deus. Mesmo assim, Deus não abandonava o seu povo. Deus agia com misericórdia, Deus agia com compaixão, Deus agia com bondade, com benevolência e, inclusive, Deus agia com proteção de Pai. Isso. Não é? Deus agia com proteção de Pai, Deus agia como Pai. Prova disso são os profetas, né? Deus vai mandando os profetas para que tudo isso que você disse, para que isso não acontecesse. Manda Abraão, manda Moisés, manda todos os profetas, para que fossem ali os enviados de Deus e mostrasse que realmente Deus estava ali, próximo ao povo, né? Deus estava agindo ainda naquele povo, né? De tanto mandar profeta e o povo não se converter, de tanto mandar profeta e o povo não se converter, eu falei assim, olha, já sei. Olha, eu vou mandar o meu próprio filho. Vou mandar o meu próprio filho para ser a salvação do mundo. Eu me vou a eles. Eu me vou a eles. E isso é bonito de entender que Deus... Quem é que é pai? Se você é pai, Ben é pai, eu não sou ainda, mas em nome de Jesus serei um dia, não é? Quem é que é pai que tem coragem de dar o próprio filho para salvar a humanidade? Eu já conheci casos de pessoas que deram sangue, doaram rim, doaram fígado, órgão. Sei lá, doaram alguma coisa, algum órgão foi doado para salvar alguém. Mas dar o próprio filho, dar a vida inteira de um filho para salvar a humanidade, é só Deus que é pai para fazer um negócio desse. É a plenitude de um pai agindo nessa situação. Sabe? Não existe um pai mais perfeito que deu seu próprio filho para salvar a humanidade. E que morte, né, Benê? E que tamanha salvação, né? Inclusive, a gente precisa ressaltar também uma coisa muito importante. As pessoas, quando falam, quando está passando por uma situação difícil na vida, colocam em dúvida esse Deus que é pai. Sim. Né? Verdade. Tá vendo o vizinho lá que nem vai na igreja? Tem carro, tem casa, acabou de comprar uma casa nova aí, um apartamento novo. Agora eu aqui vivendo essa crise financeira. Cadê o Senhor, Deus? Cadê? Já que o Senhor é pai, que o Senhor é bom, eu vou na igreja, pago o dízimo, não sei o quê, e nada acontece comigo. Ou então, enfermidades que vêm e a gente se revolta por causa da enfermidade. Cadê você? Meu pai aqui está doente. Eu tenho uma amiga que está passando por uma situação muito difícil com o pai. Inclusive, nós estamos rezando por ele, que é o Tomio, Alexandre Tomio. Nós temos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa 10, que está passando por uma dificuldade, com câncer. E é bonito porque a filha dele coloca no Face, olha, meu pai tá bom, meu pai teve uma crise, vamos rezar. Nenhum minuto eu ouvi lá dizendo, puxa Deus, o Senhor é maldoso em dar essa enfermidade pro meu pai. Todas as vezes que ela coloca no Face, para as pessoas saberem, acompanharem, ela coloca, estamos unidos, estamos acreditando, eu acredito em Deus que é Pai. Até me arrepio de dizer aqui, porque eu nunca disse isso para ela. Talvez ela vá assistir esse programa e ela vai escutar isso, mas nenhum minuto ela colocou em dúvida o amor de Deus que é Pai, por causa dessa enfermidade. Isso é um dom cristão, principalmente, da fé cristã, mas principalmente, Cleiton, e agora eu quero ressaltar aqui, esse é um dom da nossa Igreja Católica. É a nossa Igreja Católica que acredita na salvação e que acredita também, não prega de maneira nenhuma
esse Deus que tudo dá, esse Deus da prosperidade, do dinheiro, pelo contrário, riqueza. Né? O cristianismo é específico nisso. No cristianismo, a lei de menos é mais é verdadeira. Porque quanto menos a gente busca de dons terrenos, de coisas terrenas, mais a gente ganha de coisas celestes, né? De coisas de Deus. Então, é verdade. Né? Muitas vezes a gente para pensar também, principalmente você que é servo, você que está na igreja, você que caminha há muito tempo, você fala, puxa, o que acontece com a minha vida? Porque muitas coisas não dão certo, eu sirvo a Deus, eu estou lá com Deus, por que Deus não faz? E às vezes a gente realmente coloca essa interrogação aí, se Deus é Pai, porque muitas vezes, mas é importante dizer, você que é pai vai saber disso, quantas vezes você teve que corrigir o seu filho? Quantas vezes você teve que deixar de dar aquele presente que ele pediu, porque ele precisava aprender que não é só receber. Né? O padre José Benedito diz uma coisa muito bonita, muito simples e muito bonita. Se um pai ou uma mãe estiver descascando uma laranja perto de uma criança, o que a criança pede? A faca ou a laranja? Laranja, com certeza. Mas muitas vezes a criança pede a faca. Então, muitas vezes que a gente deseja, o coração que a gente deseja, as coisas que a gente deseja no coração, não é bom para nós. É a faca. E Deus está preparando a laranja. E Deus está descascando a laranja. E Deus está preparando o melhor para nós. Então, muitas vezes a gente pensa nisso. Deus é Pai, Deus me ama, tudo, mas por que isso acontece? Porque com certeza Deus está preparando algo melhor. Até a gente agradece a ação do Espírito Santo nesse programa, porque trabalhar o credo, essa revelação que o Espírito colocou nos nossos corações, trabalhar o credo, é exclusivamente uma ação de Deus que é Pai no meio do seu povo. Esse credo é uma manifestação de Deus que é Pai, que quer fortalecer a fé do seu povo. Se você está escutando esse programa hoje, se você está nos assistindo hoje, não foi à toa. Com certeza. Quando Deus criou o céu e a terra lá atrás, no princípio de tudo, Deus já sabia que esse programa aconteceria e já sabia que você ia assistir. Deus preparou com muito carinho para fortalecer a sua fé, para fortalecer a minha fé, a do Beni, para fortalecer a fé do seu povo. E por isso a gente está trabalhando no credo, porque nós queremos fortalecer a fé de um povo que acredita piamente que Deus é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que há, de tudo. Eu, quando fui criado, já fui planejado lá na criação do mundo. Lá, quando só o Espírito pairava, Deus já estava me planejando. Você, Beni, tanto que Deus ama o seu povo, tanto que Deus é apaixonado pelo seu povo, que o meu e o seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Eu quero colocar em tese aqui para nós, Cleito, também uma outra coisa. Principalmente nos milagres de Jesus, em alguns momentos até, o Padre Léo até brincava, Jesus fazia umas perguntas às vezes até bobas, né? Olha para o cego vem buscar Jesus ali e Jesus pergunta: o que queres? É lógico que o cego quer enxergar, né? Sim. Mas sábio, eram sábias as perguntas de Jesus. Por quê? Porque é importante também saber que as curas, que os milagres não acontecem só porque Deus é todo-poderoso, mas acontece porque aquele que pede, crê. Sim. Então, por isso, Jesus fazia com que as pessoas professassem a fé em Deus naquele momento, para que recebessem os milagres, para que recebessem as curas. Um exemplo, né? Um dos exemplos é: Senhor, vai buscar cura, tudo. E aí Jesus fala: se creres, serás curado. E aí o personagem diz: eu creio, mas aumentai a minha fé. Sim, tanto que o centurião, quando está com o seu servo doente, ele pede que um outro servo vá até Jesus e diga: Jesus, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas uma só palavra do Senhor, o Senhor dizer agora, meu servo já está curado. E Jesus fala: não encontrei tamanha fé como eu encontrei nesse homem. Não é? Quando ele vai curar o homem da mão seca, ele diz: tua fé te salvou, não o meu poder te salvou.
Tua fé te salvou. Portanto, esse é o desejo do nosso coração de fazer esses 4 programas, de que a gente aumente a nossa fé e de que a gente busque a nossa fé, de que a gente alimente principalmente a nossa fé. Porque, gente, só dizer crer, só ir lá na Santa Missa e temos que entender o que estamos falando, isso, né? Estamos professando, e né? repetir essas palavras, e ficar repetindo essas palavras é muito pouco. A gente precisa aprofundar realmente. Eu fiquei muito feliz, até quero mandar um abraço para ela, a pastora Suzana, que é a pastora da Igreja Quadrangular, de uma das igrejas quadrangulares de Itapetininga. Ela relatou para a gente, até meu irmão que me deu o recado, que ela assiste o nosso programa. Que bom, pastora, muito obrigado. Então, Deus abençoe a senhora, viu? Obrigado. E a gente tem que ressaltar aqui, os evangélicos, os protestantes, são pessoas que buscam insistentemente a fé. Isso é verdade. Né? E buscam conhecer a fé. Se aprofundar, né? Se aprofundar a fé. E nós católicos precisamos fazer isso também. Nós também precisamos entender. A fé não pode ser só um sentimento. É muito pouco. Né? Porque aí se esse sentimento acaba, fala, nossa, minha fé está fraca hoje. Inclusive a profissão, ela é algo racional. É racional. Eu ia exatamente isso. É uma questão de decisão. Né? Eu professar é uma questão de decisão. Eu quero, eu creio, né? E eu preciso crer de uma forma com que as minhas palavras acompanhem aquilo que acompanha o meu coração, aquilo que está no meu coração, que eu creio de verdade, né? Só professar é uma profissão morta, é uma profissão vazia, mas professar com o coração, né? Tanto que a boca fala aquilo que está cheio o coração, não é? Aquilo que o coração está cheio. Professar, mas antes de professar, crer com o coração de verdade mesmo. E em Deus, que é Pai, Paizinho, Pai de Israel, Pai dos filhos de Deus, né? Pai dos filhos, não, Pai do povo, né? Pai das nações, como Ele é sempre chamado, como sempre foi chamado nas Escrituras. Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, né? Tudo pode, né? Aquele que tudo pode, aquele que tudo... né? Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é poderoso e é Criador, do céu e da terra. Eu creio no Criador do céu e da terra. Nós fizemos um programa aqui um dia, toda vez que eu vou pregar sobre o tema Deus Pai, que é um dos temas mais pregados em grupo de oração, eu sempre digo, se a gente entender isso, que Deus é nosso Pai, a gente não precisa de mais nada. Precisa de mais nada, porque não vai ter espaço para medo, não vai ter espaço para dúvida no nosso coração, não vai ter espaço para tristeza, porque entender que esse Deus que é todo-poderoso, que é Criador do céu e da terra, é o meu Pai. Sim. Inclusive, isso já tranquiliza o nosso coração. A grande vantagem de ter um pai é que a gente pode ser filho desse pai. E a gente precisa entender que nós somos filhos e que o pai sabe muito mais do que o filho. Você que é pai, você que é mãe, você conhece mais o mundo do que o seu filho, não é? Quando a gente se comporta como uma criança, como Jesus fala, como a gente se comporta como um filho, Deus realiza na nossa vida de uma forma muito natural, muito tranquila, muito tranquila. Então é importante hoje a gente entender que nós somos filhos, mas que crê absurdamente num Deus que é todo-poderoso, que é Pai e que é Criador de tudo isso que aconteceu. Tudo isso que há hoje nesse mundo, Ele criou. Nós queremos encerrar, né? O tempo correu, não passou, ele correu hoje, mas a gente quer deixar essa beleza da primeira parte do credo, dos símbolos dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio. Bene, nós queremos convidar você a crer também. Queria deixar um beijo aqui para todas as pessoas que nos assistem, para todas as pessoas que nos acompanham, pelas pessoas que estão aqui conosco. Queria mandar um beijo para várias pessoas que me mandam mensagem. Inclusive, queria deixar aqui um abraço forte para o pessoal do Junac. Mais uma vez, eles falaram, assisti, gostei e tal. Então, um abraço para vocês. Queria deixar aqui um abraço para o pessoal do Gol, da FKB, e também para o Cadu, que é coordenador local aqui da Renovação RCC Jovem. Um jovem muito bacana. O Cadu está devendo uma visita para a gente está se falando aí. Vamos trazer os jovens aqui no programa também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio, Benê.
Nós cremos e que Deus aumente a nossa fé e que Deus aumente a sua fé também. Sem dúvida, meu irmão, sem medo de ser feliz. Acredite nesse Deus que é Pai, que é todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que nos criou e que com certeza não te abandona. Um beijo para você, fiquem com Deus. Até terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Muito feliz falando da segunda parte do Credo. Deus abençoe e boa semana. Encerramos o programa com essa música maravilhosa, Doce Sentir, que é uma oração, um poema de São Francisco que foi transformado em música. Fique com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Será que eu vou dizer se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê? Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer?